Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Em nome do Senhor Jesus, vamos para a meditação na palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 12, versículo 6, 7 e 8, que diz assim: E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e, e de vista, e não por figura, por ele ver a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés? Glória a Jesus. Que maravilha. Vamos meditar na palavra do Senhor. Neste texto sagrado, aprendemos que não se pode reprovar quem é aprovado por Deus. Foi o próprio Deus quem deu testemunho da fidelidade de Moisés. E mesmo os parentes mais chegados do homem de Deus devem respeitar sua autoridade espiritual. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para tudo sempre. Homens aprovados por Deus. É o próprio Deus quem faz a defesa de quem é aprovado por ele. Deus defendeu Moisés perante os seus acusadores, porque o próprio Senhor conhecia muito bem a fidelidade de Moisés. A Bíblia diz que o homem deve se apresentar diante de Deus aprovado, com base bíblica em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Glória a Jesus. Noé foi aprovado por Deus no meio de sua geração. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Glória a Deus. Jó foi aprovado por Deus antes e depois de ser provado. Jó, capítulo 2, versículo 3. E Jó, capítulo 42, versículos 7, 8 e 9. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Jesus era varão aprovado por Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 22. Paulo afirma que Apeles era um homem, um obreiro aprovado em Cristo. Romanos, capítulo 16, versículo 10. Glória a Jesus. O cristão que vence a aprovação é aprovado. Glória a Jesus. Paulo afirma que o que serve a Cristo fielmente é aprovado diante de Deus e dos homens. Romanos capítulo 14 e o versículo 18, é a referência bíblica. Paulo ainda afirma que os aprovados devem ser conhecidos. Os aprovados devem ser conhecidos, com base bíblica em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 19. Glória a Jesus. Paulo afirma que nós fomos aprovados por Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 4 é a referência bíblica. Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 4. Paulo ainda afirma que devemos aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros, inculpáveis
para o dia de Cristo, com base bíblica em Filipenses capítulo 1, versículo 10. Glória a Jesus. Tiago afirma que o homem que suporta a provação é aprovado. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Estamos concluindo esta rápida reflexão. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Devemos nos esforçar diante para sermos aprovados diante de Deus e dos homens, a fim de que o adversário não tenha motivo de nos acusar. O nosso adversário, todo mundo já conhece, todo crente já conhece, que ele é o acusador, ele está no papel dele de acusar. Só que ele parece que esquece que Jesus é o nosso justificador. Foi ele quem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então você que ainda não professa a fé em Cristo Jesus, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus neste dia, ouvindo o programa Viva Feliz, aos testemunhos que os irmãos contam, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso. Eu sou uma testemunha viva do que Ele tem feito na minha vida há 29 anos, glória a Jesus. Ele me resgatou do lamaçal de pecado, glória a Jesus, quando muitos diziam, não vai permanecer, ele não vai permanecer. Eu estou já há 29 anos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, porque foi ele que deu a sua vida lá na cruz do Calvário para salvar a humanidade pecadora, o qual eu sou o principal. Glória a Jesus. Então, que Deus abençoe este programa, os ouvintes do Viva Feliz, aqueles que vão escutar este programa, que ainda não se decidiram para Cristo. Entregue a sua vida para Cristo, confie, porque Ele é fiel e justo para nos salvar, para nos libertar, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, a paz do Senhor.